Olá, sucessão apostólica, episcopado histórico. O assunto é essa ideia de que a gente pode traçar uma linha reversa dos bispos atuais, passando por bispos anteriores, anteriores, uns ordenados por outros, até chegarmos aos apóstolos enviados por Jesus no século I. Eu deixo de lado duas questões. Primeiro, a questão do ceticismo histórico, aquela suspeita que a gente pode ter de que essas listas sejam verdadeiras, né, factuais, que elas tenham preservado algo que realmente aconteceu. E deixo de lado também o fato de que algumas igrejas luteranas conservam esse episcopado histórico, essa sucessão apostólica nesse sentido. Meu objetivo é pensar isso, né, essa questão da sucessão apostólica concreta, é, a partir do pensamento luterano, né, como que os luteranos deveriam pensar a respeito disso. E primeiro eu lembro que é uma questão já antiga, já do tempo da Reforma, né, de alguma forma, tratada desde o tempo da Reforma. Em 530, os confessores escreveram no artigo 14 da Confissão de Augsburgo que para ensinar a palavra de Deus publicamente e administrar os sacramentos, a pessoa deveria ser ordenada, devidamente ordenada. E aí os católicos reagiram: bom, concordamos com vocês nisso, mas essa ordenação que vocês estão fazendo dos seus novos pregadores não é adequada, porque eles não são ordenados por bispos. E a resposta de Melanchthon na Apologia é bem esclarecedora. Ele diz assim que nossas consciências não ficam nem um pouquinho preocupadas com isso, né? Não vamos nos preocupar com isso, ele diz, em nada, porque nós sabemos que a nossa confissão é verdadeira. E aí ele aponta para algo já discutido no artigo 7º da Confissão de Augsburgo, que ele diz, quando ele diz assim: e sabemos que a igreja está entre os que ensinam a palavra retamente e retamente administram os sacramentos. Aí está a igreja, né? Esses dois dados aqui, né? Onde que a palavra é pregada corretamente e os sacramentos são administrados retamente, aí está a igreja, independente desses outros detalhes. Para Melanchthon, então, ele já está dizendo aqui o que ele disse no artigo 7º da Confissão de Augsburgo, que esse elemento da sucessão apostólica concreta, esse elemento da ordenação do episcopado histórico, é elemento humano e não fundamental para a igreja. Lutero, nos artigos de Smalcalde, ele é um pouco mais intenso, como de costume, mas ele vai dizer: olha, os bispos que aí estão não são bispos verdadeiros, porque eles não têm uma verdadeira devoção à igreja e ao evangelho, mas se eles tivessem, nós até aceitaríamos que eles ordenassem, inclusive, os nossos pregadores, é, por uma questão de amor e de unidade externa, de organização, mas não uma questão de necessidade. Ou seja, não, os reformadores aqui já estão dizendo: não é algo necessário. Eu ficaria quase por aí nessa reflexão, mas eu lembrei que o Vitor Vestel, que é muito mais apto, trabalhou essa questão de forma bem próxima lá no ano 2000, porque ele estava inserido no âmbito da ELCA, dando aula, né, sendo professor de teologia sistemática em Chicago. E essa denominação luterana norte-americana estava aderindo à ideia do episcopado histórico como um presente que ela recebia, de poder se inserir assim, né, na tradição dessa forma. E o Verstelli faz uma reflexão a partir do artigo 7º da Confissão de Augsburgo, de uma forma muito confessional e também, no meu ponto de vista, no meu modo de entender, muito protestante. Ele vai dizer que, olha, aceitar isso como necessário para a igreja ser igreja, se sustentar, é negar o que está afirmado no artigo 7º da Confissão de Augsburgo. Porque o artigo 7º, ele é sim minimalista de certa forma, né? Igreja só depende disso, né? Nada externo, nada hierárquico. É só a palavra proclamada, a palavra que é transmitida e os sacramentos. Ele diz assim: mas ela é reducionista de propósito. E o que está por trás disso não é nada pequeno, né? O que subjaz aí
do artigo 7º da Confissão de Augsburgo, é o princípio do sola scriptura. E o princípio do sola scriptura junto com a ideia de que há uma clareza das escrituras, que é algo que Lutero já desenvolve lá no Da Vontade Cativa. E aí ele trabalha também com dois pais da igreja que ele entende como chave para a questão, o Basílio de Cesareia e o Irineu. No Basílio de Cesareia, o Vestel entende que ali há uma defesa da tradição nesse sentido, com vistas a justificar alguns ensinos que estão na igreja, mas que não estão registrados nas escrituras, mas esses ensinos tidos como necessários, né? E aí ele fala assim, olha, o Irineu já tem um motivo bem oposto a isso. Irineu defende uma conexão com os apóstolos para valorizar o texto escrito, né, os nossos textos canônicos, no confronto que ele tinha com grupos gnósticos, com a novidade que era exótica e que trazia que qualquer pessoa com opinião, Jesus ensinou foi isso. E, não, olha aqui, esses textos que a gente tem, eles estão preservados por pessoas que nos conectam ali e tem uma seriedade nisso aqui, né? Então, para Irineu, a tradição seria importante para valorizar a escritura. E aí ele faz uma conexão entre Irineu e os reformadores nesse sentido. Os dois estão apontando para as escrituras. E tendo nós as escrituras já definidas, né, o cânone já recebido e aceito pela igreja, algo que Irineu ainda não viveu, nós deveríamos muito mais ter a tranquilidade de ver nas escrituras o ensino de Cristo e dos apóstolos que é necessário para a gente. O que torna desnecessário do ponto de vista dele, e que parece que é o ponto de vista das confissões luteranas, essa novidade que é introduzida de forma que é uma certa intromissão na igreja em si, né? Muito resumidamente, esse é o argumento do Victor Vestel, mas que eu acho muito necessário. Assim, eu deixo o link para o texto dele na descrição do vídeo para que alguém possa ler. Quem se interessa em entender mais o argumento, leia o texto, né? Ele é de uma qualidade de escrita muito boa, assim, tem uma precisão na leitura e um humor, de certa forma, em alguns momentos, mas um argumento muito bem construído. Então eu diria assim, às vezes a gente vive em um tempo em que há um certo ímpeto pela tradição, né? Um ímpeto até porque a gente tem medo de se perder nas novidades atuais, e os luteranos têm o medo de se confundir com o evangelicalismo, e para fugir disso às vezes dá uma vontade de tradição muito forte. Não que isso seja ruim, mas precisa ser mantido um princípio, né? O princípio confessional, estou falando de luterano para luterano, de certa forma, e para quem quer entender como os luteranos pensam, né? Precisa ser mantido esse princípio confessional, né? E o reducionismo do artigo 7º precisa ser mantido, e o sola scriptura precisa ser mantido. E aí eu acho que qualquer ministro luterano ou pessoa que queira, né, servir a igreja como ministro deveria entender de antemão que o que sustenta a nossa presença no púlpito e o que sustenta a nossa participação como oficiante da Santa Ceia e dos batismos na vida da igreja em geral não é nada visível, no sentido de que não é uma tradição, não é uma hierarquia. Nós não temos isso, né? O que nós temos é a palavra, simplesmente. E é um convite à confiança na palavra, tanto para os que ministram quanto para a igreja em geral. É um convite à confiança na palavra, e tendo a palavra como suficiente, e não esperando ter outros pontos de apoio, né? E eu, pessoalmente, eu sou muito satisfeito com isso. Eu acho que isso nos faz, talvez... Claro que alguém pode argumentar no sentido contrário, mas eu acho que há uma humildade diante de Cristo como Senhor da igreja nesse sentido. Reconheço que estou falando do ponto de vista luterano, mas a ideia é justamente essa, né? Pensar essa questão a partir do ponto de vista luterano. Eu acho que há pontos soltos ainda aí, mas chegamos aos 10 minutos e não há tempo mais. Assim. Conversemos então. Que Deus te abençoe e que nós possamos seguir unidos à palavra
porque nela nos firmamos, nela nos sustentamos como igreja. Um grande abraço e até a próxima.